Oi galera, tudo bem? Tô aqui fazendo um novo vídeo porque eu queria contar umas coisas para vocês de sentimento de aprendizado que aconteceu comigo essa semana. Como algumas pessoas sabem, eu perdi meu pai na quarta-feira, ele faleceu. Não foi pelo Covid, foi por uma pneumonia grave, aí teve uma complicação e aí teve várias infecções que o corpo não reagiu com as medicações e ele acabou falecendo na quarta-feira. E ele iria fazer 90 anos no domingo, dia 26, mas aí ele comemorou em outro plano, né? Eu queria refletir um pouquinho com vocês nesse momento, para mim, sobre a morte que está tão assim latente, né, nesse momento de quarentena, tanta gente morrendo em todos os lugares do mundo, assim, e a gente está vivendo isso bem de perto, né? Algumas pessoas ainda estão resistentes, não acreditam nessa doença, né? É uma coisa meio louca, assim, de negação de algumas coisas, mas ok, também não vou entrar nesse plano. Mas eu queria dizer para vocês algumas coisas que eu senti e que eu estou sentindo nesse tempo, né? O meu pai, ele estava doente fazia mais de 2 anos. Mais de 2 anos que ele fazia diálise 3 vezes por semana, depois passou para 2 vezes por semana. E sempre foi muito sofrido. A diálise, a hemodiálise judia muito da pessoa, né? Você imagina que o sangue da pessoa percorre um cano, limpando o sangue todo o corpo, ficando lá 3, 4 horas numa máquina e tal, então é bem complicado, bem sofrido. Tinha dias que ele voltava melhor da diálise, tem dia que ele voltava bem cansado, e demorava para se recuperar. E tudo isso eu fui vivendo desses 2 anos e poucos. Eu mudei totalmente a minha rotina, porque meu pai veio morar comigo. E assim, muitas coisas que eu fazia eu parei de fazer. Que eu pedalava, fazia trilha de bicicleta, dançava, fazia várias coisas que eu parei de fazer um pouco. No começo isso foi muito angustiante para mim, sabe? Porque mudar de rotina por motivos alheios à sua vontade, a gente resiste um pouco, né? A gente fica meio assim. Mas com o tempo eu fui vendo que era o que eu tinha, né? Nesse momento. Então, eu me lembro muito das frases do Bert Hellinger, que ele fala que tudo é como tem que ser, né? E isso me confortava um pouco. Mas assim, o que eu queria falar para vocês sobre a morte dele, do exemplo que ele deixou para mim, sabe? Meu pai sempre foi minha referência de honestidade, de humildade, de bom caráter, de valorizar a família, de valorizar as coisas certas, né? Meu pai sempre me deu esse exemplo de empatia, de honestidade, mesmo que as pessoas te fizessem mal, você não devolvia na mesma moeda, sempre querendo fazer o bem para o outro e ajudar o outro, sempre ele foi a minha referência em relação a isso. Todo o meu caráter, as minhas crenças e os meus valores foram passados pelo meu pai e pela minha mãe, né? E assim, o que eu tenho de lição dessa história toda da doença do meu pai é o quanto ele foi humilde, sabe? O quanto ele nunca se queixou, em momento nenhum. Isso é uma característica que é muito forte para todas as pessoas que lidaram com ele nesse tempo, a cuidadora dele, o meu irmão, a minha filha. Ele nunca se queixou de nada, né? Nunca reclamou se a comida estava ruim, se estava passando frio, se estava com dor. Ele nunca falava que estava com dor, isso era muito complicado também, porque a gente não sabia. Ele nunca se queixou de estar lá 3 vezes por semana naquela máquina, ele nunca se queixou de tomar remédios ruins, ele nunca se queixou de parar de comer sólido, que ele comia só pastoso, porque ele tinha dificuldade de deglutir.
ele nunca se queixou de nada. Mesmo quando às vezes eu me irritava, porque a gente também é humano e a gente se irrita alguma vez quando a gente está cansado, ele nunca se queixou, sabe? Até o fim, assim, ele nunca reclamou de nada. Então ele aceitou tudo isso com muita humildade, e isso foi um grande aprendizado para mim nesse momento, sabe? De olhar para trás e ver o que ele deixou para mim com tudo isso que aconteceu. O que eu aprendi é que reclamar não adianta, reclamar só faz as coisas pesarem mais, sabe? E toda vez que a gente falava alguma coisa, ele dava um sorriso, ele, mesmo que ele não estivesse concordando muito, ele sorria, ele olhava para você e com um sorriso ele dizia assim, tá tudo bem, se acalma, tá tudo bem, eu tô bem. Até o fim, né? Então, isso foi um grande aprendizado para mim, de que às vezes a gente fica se queixando de coisas que não tem porquê, sabe? Assim, a gente tem que valorizar o que a gente tem de bom, de todas as conquistas que a gente teve na vida, e parar de reclamar por tão pouca coisa, né? Agora a gente está vivendo muito mais isso na quarentena, da gente estar entrando em contato com as nossas verdadeiras necessidades e tirando o que é supérfluo da vida da gente. E essa questão de não se queixar é uma coisa que eu tô levando pra minha vida, sabe? Porque às vezes é um hábito, né? A gente se queixar, falar mal, falar do outro e reclamar, e nada tá bom, sempre quero mais e mais, a grama do vizinho é sempre mais verde, então eu preciso conseguir mais. E a gente fica desvalorizando tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo que a gente trouxe de legado, de valores, de crenças dos nossos pais, né? Porque eles fizeram o melhor deles pra gente, eles deram tudo que eles podiam dar pra gente. E a gente tem que aceitar isso, agradecer por tudo isso e seguir adiante, né? Eu tô assim, num outro momento da minha vida agora, com a ida do meu pai, porque agora de repente eu posso retomar todas as coisas que eu dizia que eu perdi, entre aspas, e que eu posso fazer, mas ao mesmo tempo eu estou em quarentena, então eu também não posso fazer. E nesse tempo ficar refletindo um pouco o que eu aprendi com tudo isso, né? O que eu estou aprendendo com a morte do meu pai, com a quarentena, com essa vida louca que a gente parou de correr, né? De ter pressa, de ter tempo, sabe assim, de estar nessa euforia e nessa neurose, nessa questão de querer mais e mais e mais, e consumir e de repente tudo parou sem você poder fazer nada, né? Não é uma escolha, até é para quem está saindo aí pela quarentena fora, mas para as pessoas que estão podendo ficar em casa, é um grande aprendizado. E é isso que eu queria dizer para vocês hoje, sabe? Eu agradeço todas as mensagens que eu recebi, que eu não respondi, no Facebook, no Instagram, de condolências, de força, foram muito importantes para mim, eu agradeço de coração, né? Pessoas de longe, pessoas de perto que queriam estar comigo, mas não conseguiram por causa dessa pandemia, eu agradeço de coração, recebi todas as energias boas e agradeço muito. E assim, vamos continuar, né, gente? A vida continua, a vida que segue, e vamos fazer o nosso melhor, vamos descartar tudo que não é legal na vida da gente, que reverbera em todas as pessoas que estão em volta da gente, isso não tem como negar, né? E vamos vibrar muito amor, muita energia boa no nosso planeta. Uma hora tudo isso vai acabar e a gente vai poder ter a chance de começar de novo de uma maneira diferente, né? Acho que isso é o mais importante, sabe? Fazer uma avaliação do que é bom, do que não é bom e ter coragem de mudar tudo isso, ok? Vamos ter coragem de mudar a nossa vida para uma vida melhor, de mais compaixão, de mais amor ao próximo, de mais amor a si próprio, né, em primeiro lugar, ok? Namastê, fique em casa se puder. Até mais, próximo vídeo. Beijo para todos.